E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos hoje para fazer um exercício de cálculo 3, que é aquela parte de cálculo multivariável, quando você tem várias integrais. E esse exercício de hoje, ele é um exercício à parte, mas ele também é usado como passo intermediário de exercícios maiores, quando a gente chega na parte de integrais de superfície. Nesse exercício não vai ser falando da parte de integral, a gente vai falar da superfície, de como modelar a superfície, criar as equações, sem entrar de fato na parte das integrais. Isso talvez eu grave o exercício no futuro falando desse tema. Se vocês quiserem sugerir temas, dar ideias, sugestões, desafio, alguma coisa que você acha mais legal, você sempre pode deixar um comentário embaixo, ou se você preferir um contato pessoal, passando aqui, ó, meu contato direto. Eu gosto de ter participação de vocês. Mas vamos lá, vamos começar esse exercício de hoje. Bora lá, vamos começar? Pois bem, vamos começar esse exercício de cálculo 3, de costume, começando pelo enunciado. O enunciado dele é: determine uma parametrização para a superfície gerada a partir da rotação da circunferência. Aí tem o conjunto que vai descrever a circunferência, é o conjunto dos pontos x, y, z em R3, tais que x menos 7 ao quadrado mais z quadrado é igual a 9 e y é igual a 0, quando essa circunferência é rotacionada em torno do eixo z. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber, primeiro, como parametrizar uma superfície, a ideia geral disso. A ideia geral da parametrização de superfície, uma superfície está no universo 3D, e a ideia é representar todos os pontos x, y, z que estão nessa superfície em função de duas variáveis. Então a gente vai escrever x em função de duas variáveis u e v, y em função de duas variáveis u e v, z em função de duas variáveis u e v. E uma coisa importante de parametrização é que você sempre precisa descrever quem é o domínio no qual os seus pontos u e v pertencem. Além disso, para resolver esse exercício, a gente também precisa saber a parametrização de uma circunferência. Se você tem um círculo centro x0, y0, raio r, a parametrização é dada por coordenadas polares. X vale o x do centro mais r vezes cosseno de u, uma variável que você vai usar para parametrizar. Y vai ser o y do centro mais r vezes seno do mesmo u. Se for um círculo inteiro, pegando todos os quadrantes, de 0 a 2π. Para pedaços da circunferência, a gente muda quem são os limites para a variável u. Além disso, uma coisa que a gente vai usar vai ser o teorema das superfícies de revolução. Uma superfície de revolução é uma superfície que ela é gerada pela rotação de uma curva em torno de um eixo. O teorema diz que, se você pegar uma curva, gama, que está descrita entre x e v, já parametrizada em função de uma variável u, que a gente tem x de u, z de u. Se você rotacionar essa curva em função do eixo z, a superfície gerada pela parametrização vai ser dada por... Como ela é rotacionada em torno do eixo z, tudo que você tinha na altura de z, quando você gira em torno do eixo z, ele continua tendo a mesma altura. Então, z se mantém com a mesma equação que estava antes. Já x e y, quando você olha de cima, ele vai formar várias circunferências. E esse x e y, ele vai formar várias circunferências, então vai aparecer um cosseno e seno de uma variável nova, que no teorema é chamado de v. E o raio dessa circunferência era a distância x que você tinha na parametrização original. Então, a parametrização da superfície vai ser, no eixo x, o que era o x de antes, vezes cosseno de v, e no y, o mesmo x de antes vezes seno de v. Existem variantes para esse teorema, de acordo com quem é o eixo de rotação. Eu tomei a liberdade de enunciar o teorema no formato que a gente vai usar nesse exercício. Que nesse exercício a rotação é feita em torno de z. Graficamente, se esta é a curva original, entre aqui o eixo x e o eixo z, se a gente rotaciona isso em torno do eixo z, a gente gera esta superfície aqui, e a descrição dela é dada através dessa parametrização. Esse é o teorema aplicado no caso de rotação em torno do eixo z. Bora lá, vamos resolver esse exercício. Primeira coisa, vamos entender o processo. A gente tem uma curva que foi dada, ela é essa circunferência, x menos 7 quadrado mais z quadrado igual a 9, y igual a 0. Então ele é um círculo que, como y igual a 0, ele está chapado no plano y igual a 0, ele está entre o eixo x e o eixo z. É um círculo que no eixo x a coordenada do centro é 7, no eixo z é 0, e o raio é 3. O que no plano y igual a 0 seria a circunferência de equação x menos 7 quadrado mais z quadrado igual a 9. Então o esboço possível para isso seria pegar a equação da circunferência aqui com centro em 7, raio 3,
Girando ela em torno do eixo Z, a gente vai ter um donut, um torus, se você preferir o termo matemático para isso. Como a curva ela era uma circunferência que foi rotacionada em torno do eixo Z, a gente pode primeiro parametrizar a circunferência em 2D, usando a ideia de x vale x do centro, que é 7, mais o raio, 3 vezes cosseno. Agora a gente aplica o teorema da rotação para ver a equação da superfície de revolução. Como é uma rotação em torno do eixo Z, a equação em Z continua sendo constante, ela era 3 seno de U, ela continua sendo 3 seno de U. Em x, a gente vai ter o que seria o raio, que é o mesmo x de antes, 7 mais 3 cosseno de U, vezes cosseno de uma variável nova v. E para o eixo y seria o mesmo raio vezes seno. Os limites para U são os mesmos que eles eram antes, de 0 a 2π. E para V, como ele vai dar toda a volta em torno do eixo Z, ele também tem todos os ângulos possíveis de 0 a 2π. Isso é a parametrização completa. Damos um destaque para a resposta, damos um destaque maior ainda e encerramos por aqui. Nesse exercício a gente pode ir além. É possível a gente pegar a parametrização que a gente descobriu, deduziu, e jogar ela num software, mandar ele fazer o desenho. Se a gente acertou o exercício, quando a gente mandar o software, desenha essa equação, ele deveria dar o donut, que tem uma distância de 7 da origem, e um raio de espessura 3. Aqui está uma cópia do código que eu usei para fazer o desenho, e quando você manda ele fazer o desenho, esse é o donut gerado. Aqui ele está destacando de 10 a menos 10, porque se o centro dele estava no 7 e ele tem 3 de espessura, isso quer dizer que ele vai chegar até o 10, depois menos 10 do lado oposto, e a altura do donut aqui, marcado de menos 3 a 3, porque é o raio de espessura dele. Então a gente está muito certo, acertamos o exercício e podemos sair para comemorar já. Espero que vocês tenham gostado do exercício de hoje. É um exercício bastante visual, onde a gente pode pegar uma equação que a princípio é abstrata. A gente nem tinha equação do donut propriamente dito, só uma descrição de como gerar ele através de uma rotação. E com um processo bem simples a gente pegou e deduziu as equações dele. O que no futuro abre margem para a gente, por exemplo, calcular a área lateral de um donut, ou fazer cálculos que envolvam volume ou fluxo de superfície atravessando ele. O que são outras aplicações, são outros exercícios. Talvez a gente fale disso no futuro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e quiserem deixar algum comentário, algum elogio, alguma sugestão, um pedido de exercício fazer no futuro, algum desafio para a gente tentar, fique à vontade para usar os comentários, ou se vocês preferirem, passando aqui, contato direto, para se você quiser alguma coisa mais pessoal. E eu espero ver vocês no futuro, eu espero que vocês fiquem bem. E até a próxima. Valeu, pessoal!